Lembra que eu falei na aula anterior sobre liquidez, que a agressão é em busca de liquidez? O que é essa liquidez? A liquidez é a capacidade de transformar um ativo em dinheiro. Eu pergunto a você, o que é mais líquido, um relógio ou um apartamento? O que é mais fácil de vender? O relógio, obviamente, independente do preço, vai ser mais fácil de vender do que um apartamento, né? O que é mais fácil de vender? Uma caneta ou um carro? Então, na teoria, o preço interfere na liquidez e outras dinâmicas também interferem na liquidez. A participação de players grandes ou pequenos naquele ativo específico no mercado interfere na liquidez. Enfim, a liquidez é justamente a quantidade de negócios que existem por níveis de preço para que os negócios, o fechamento dos negócios sejam possíveis. Olha aqui, vou te dar um exemplo. Ainda no mesmo slide. Dentro desse nível de 107, 145, qual a liquidez nesse nível de preço? 15 contratos, tá? Agora, se eu calcular aqui tudo, ó, eu vou ter um certo nível de liquidez, tá? Se eu vier aqui e colocar uma ordem, por exemplo, 1.500 contratos aqui, para eu conseguir liquidez para isso aqui tudo, como a liquidez aqui ó, tá baixinha, tá vendo? Tá pouquinha por cada nível de preço, eu vou ter que arrastar muito o preço, eu vou ter que provocar um deslocamento de preço muito grande para consumir toda a liquidez que eu preciso, para encontrar toda a liquidez que eu preciso lá na venda para comprar esses 1.500 contratos que eu quero. Então a liquidez é justamente a capacidade que o ativo tem de fazer negócio, tá? Tem ativos mais líquidos, tem ativos menos líquidos. Então quando eu tenho, por exemplo, um ativo que está trabalhando mais ou menos com o mesmo nível de liquidez por nível de preço, tá tudo certo, ele está mais organizado, né? E aí vamos supor que esse nível de preço aqui na venda agora suba para 2.300 contratos na venda. Cara, para eu conseguir liquidez aqui, ó, eu vou ter que consumir muito de preço, eu vou ter que arrastar muito longe o preço e consumir liquidez, consumindo, tomando tudo que tem em todos os níveis de preço, tá? Então, a liquidez, ela é o oposto do que a gente chama de volatilidade. A volatilidade é justamente o cálculo de variação do ativo, tá? A dinâmica de variação de preço. Ou seja, e agora é mais fácil de entender, quanto maior a liquidez, ou seja, quanto mais liquidez tem no ativo, menos precisa haver deslocamento de preço grande para consumir liquidez. Se eu tivesse 2.300 contratos na venda aqui ofertados e eu tivesse 2.200 aqui, ó, na compra, já nesses níveis de preço, ó, o preço quase não se deslocaria nada. Então, quando a liquidez é alta, presta atenção, a volatilidade é baixa. Volatilidade é a variação de preço, tá? Quando a liquidez é baixa, então eu tenho baixa liquidez. Quando entra uma agressão muito forte, eu provoco uma alta volatilidade. Então a volatilidade tende a ficar mais alta. Por que isso acontece, pessoal? Porque quando eu tenho uma baixa liquidez no ativo, qualquer ordem um pouquinho maior que entra naquele ativo ali, qualquer oferta um pouquinho maior naquele ativo, provoca um deslocamento de preço muito grande, porque ele tem que limpar muito o nível de preço para consumir a liquidez necessária para aquela posição que eu estou querendo comprar ou vender. Então isso provoca volatilidade no mercado. E aí vocês podem ver que, por exemplo, em eventos de crise, em eventos mais tensos, agendas econômicas um pouco mais tensas, em dias mais tensos, isso tende a provocar uma volatilidade maior nos ativos. Por quê? Porque os players saem daquele ativo, ou seja, diminui a liquidez daquele ativo esperando o evento, e essa diminuição de liquidez, quando um player grande entra naquele ativo, provoca uma volatilidade muito grande. Então essa é a diferença entre liquidez e volatilidade. É simples assim e agora você já aprendeu.